Vamos falar de amor para homem e para mulher, falar de paz, caridade. Se é isso que você quer, a Sintonia do Bem é TV Chico Xavier. Acessem a TV Chico Xavier no Facebook, no Instagram, no YouTube e fiquem ligadinhos na Sintonia do Bem. Então eu convido o seu Josemar, palestrante da noite. Fica com ele agora a palavra. Obrigado. Jesus nos abençoe. Minha voz está um pouco estridente, vocês vão desculpando. Nós, quando estivemos aqui a última vez, falamos também nesse Reforma Íntima. 20 exercícios para a Reforma Íntima. Chico Xavier. E hoje vamos trazer alguns apontamentos, que eu estou aqui com eles, e vou consultá-los sempre, vocês vão me desculpar, sobre essa necessidade que nós temos de atender aquilo que no nosso lar André Luiz já falava, e que ele estava fazendo a renovação mental e uma mudança. E quando se fala em renovação, então renovar uma nova coisa existe e que precisa ser absorvida, adquirida aquela nova coisa. Então a gente, quando fala, procura ver na tribuna espírita a população que nos tem assistindo. Agora, com a inserção da mídia, que está aqui, transmite para muitas pessoas as nossas palavras, então nós mudamos um pouco a nossa postura, embora confiantes na assistência amiga dos espíritos que nós buscamos, porque se for por nós mesmos, nada haveríamos de dizer, mas com assistência espiritual, e nós vemos que a população que falei, os encarnados, que somos nós que estamos aqui, quando já sabemos que quando falamos, a primeira pessoa ao qual nós nos dirigimos, os conceitos e as advertências são para nós mesmos, o expositor, aquele que fala. E depois temos os encarnados, como disse, e a população dos desencarnados, que aqui comparecem nas reuniões espíritas, nas reuniões, em todas as reuniões os espíritos estão presentes. Depende aí, porque segundo um livro dos bastidores da reunião espírita, eles ocupam um espaço aqui neste auditório, não necessariamente sentado nas cadeiras aqui, que é ocupada pelos encarnados, mas há um auditório aqui, num plano, em que eles ocupam esse plano e a população muito maior do que a nossa. Essa população muito maior em toda parte, no livro dos Espíritos, eles informam-nos que os Espíritos, eles interferem em nossas vidas, em nossos pensamentos, muito mais do que nós possamos imaginar. Por mais que nós possamos imaginar de multiplicidade, de quantidade, mas nós erramos, porque eles influenciam-nos. As casas estão cheias de espíritos.
Os templos religiosos estão cheios de espíritos. As nossas casas domésticas estão com os espíritos que fazem parte da nossa população doméstica, dos espíritos vinculados à nossa família. Tanto aqueles que nos auxiliam para o bem, como aqueles que ficam lá. Muitas vezes fizeram uma pergunta certa feita, numa palestra que eu assisti com Raul Teixeira, disseram assim: ô Raul, me diga uma coisa. Quando um parente nosso desencarna, ele permanece vagando na nossa casa? Aí Raul disse assim: olha, é o seguinte, vamos ver o termo vagando. O que significa esse termo vagando? Vagando sem fazer nada, vagando assim, a pessoa flui de forma fácil, sem nenhum esforço. Eles estão presentes, vagando. Por quê? Também no livro dos Espíritos nós sabemos que os espíritos que querem se melhorarem, eles têm ocupações. Há ocupações dos espíritos. Todo aquele que se preza para um equilíbrio, do qual na prece Hildo falou, então ele tem que ter uma ocupação útil, tem que ter uma orientação para o serviço. Então nossas casas estão assim. Há alguns que estão com ocupações, que são atribuições de proteção à família, quando necessitamos. Isso não quer dizer que eles estejam ali 24 horas conosco ali. Na proposta apresentada no Livro dos Espíritos para os Anjos Guardiões, eles nos dizem que nós, quando nós estamos a acordar, saindo de um pequeno passeio que nós damos durante a noite, porque nós fazemos a emancipação parcial, ou melhor, a emancipação transitória do espírito, no sono. A gente vai, o corpo adormece, mas o espírito geralmente não adormece e vai ao mundo espiritual e visita as pessoas, e então, tudo bem, pode deixar. Então eles vão aos lugares, trabalham, atividades, etc. E outros procuram os lugares de devassidão, de obsessão, dos vícios, das paixões que os homens têm aqui na Terra também. Então, são testemunhas que estão ao nosso lado, estão sempre conosco. E os espíritos, eles participam. Então, quando nós falamos, a responsabilidade vai para o encarnado, nós, e para eles, os desencarnados. Porque muitos depois dizem assim: eu vi um blá 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 e nada me tocou. Há outros dizem: não, alguém falou, mas falou com uma singeleza tão grande que algo me tocou. E parece que esse algo que me tocou, como se ele estivesse falando o tempo todo para elucidar a minha problemática. Então, nós falamos assim. E quando se fala em renovação, mudança, então a gente tem que pegar o novo. Nós somos espíritos imortais, todos nós. Embora estejamos aqui disfarçados, com disfarce na reencarnação de Josemar, Ivan, Hilda, etc., o disfarce do espírito, porque esse espírito já viveu muitas vidas, outras vidas, e viverá outras, porque nós não sairemos desta perfeitos, ou como já está inserido lá na obra de Allan Kardec, de André Luiz, o espírito completista, que é aquele que completa os ciclos das suas reencarnações terrenais, que consegue com esse ciclo fechar ele, adquirir todo o conhecimento e toda a moral que a Terra pode proporcionar.
quando o Espírito absorve todo esse conhecimento, que nós aqui estamos muito longe ainda de atingir este patamar, de atingir todos os cabedais morais que a Terra possa dar, porque nós vemos na figura de um Chico Xavier com as virtudes que nós não a temos. Nós vimos na história exemplos de uma figura como Francisco de Assis, em que dá testemunho de conduta, postura, de ação na vida em que viveu, que nós, na nossa análise e no nosso balanço moral, nós vemos que estamos muito aquém, para trás, desta figura Francisco de Assis. Então são muitos outros. Então vemos que há uma necessidade de outras reencarnações, de prosseguirmos com o nosso aprendizado, a fim de chegar a esse patamar da qual já falei, de espírito completista. Então, enquanto isso, é a evolução que se dá, porque há uma lei, a lei da evolução, na qual tudo e todos estão a ela submetidos a esta lei. Precisamos evoluir, os desencarnados devem evoluir. Aqueles que têm ocupações úteis estão a estudar, a experimentar, a vivenciar experiências que possam trazer para si somatório para o enriquecimento do espírito. Assim nós também, aqui como encarnados, estamos em busca, atrás de adquirir esses recursos que vão somando ao nosso cabedal da inteligência, que vai ficando depois, vai sendo experimentado e vai descendo para a memória e vai sendo guardado, que o conhecimento nunca se perde, todo o conhecimento adquirido fica no espírito, jamais se perde, como toda a experiência que serve para a aquisição do conhecimento fica guardado no espírito. Então muitas vezes nós vamos fazer uma coisa, aí nós dizemos com nós mesmos, isso aí eu não vou fazer mais não, porque o conhecimento anterior que nós tivemos, que aquela coisa que nós queríamos fazer naquele momento, não nos convém mais. Então assim se dá a mudança, a reforma íntima, que poderá ocorrer em qualquer faixa etária. Um jovem, um adolescente, que história é essa de reforma íntima? Quando eu entrei no Espiritismo, então eu vi as pessoas, os encontros, e os palestrantes falavam nesta questão da reforma íntima. O que será isso? Reforma íntima? Porque as pessoas, os expositores perdem tanto palavra, falam tanto nesta palavra, trazem tantos exemplos, para que serve a reforma íntima? Então, mais tarde eu me dei conta, porque as pessoas que estão em outra religião, nas outras religiões, que depois, mais tarde, têm motivos para se decepcionarem, ficarem frustrados, porque não era aquilo que eles queriam que fosse, porque muitas vezes a gente acha que é o que não é, porque a realidade nossa é outra, não aquilo que nós pensamos que somos. Então as pessoas, quando esse disfarce cai e nós adentramos na vida espiritual, então nós adentramos com a verdade, face a face, e muitas pessoas despertam e depois digam, estou frustrado, porque aquilo que eu achava que era certo, não é. Então eu quebrei a cara agora, estou infeliz com isso e se amargura. Então a gente vai atrás desta mudança, deste crescimento. A reforma, ela se dá em qualquer faixa etária, em qualquer momento, na adolescência, porque a adolescência, que nós já passamos por ela, os que já estão com a idade mais avançada, já foram adolescentes também, já foram jovens, os homens foram adolescentes meninos, já foram crianças, depois foram jovens. É uma faixa etária do espírito que vai até chegar à maturidade, depois a velhice, com o desgaste natural das forças físicas,
porque lá também no livro dos Espíritos tem dizendo assim, que a morte é o esgotamento das forças do corpo. Quando o corpo esgota-se, então o espírito tem mais como viver naquele corpo e sai do corpo e retorna à vida do espírito. Então, essa mudança pode ser feita em qualquer faixa, porque o jovem, como eu estava dizendo, ele é a faixa etária, 15 anos, 13 anos. Um menino de 13 anos, uma menina de 13 anos, que nós já fomos, muitos daqui já passaram, pode fazer reforma íntima. A idade do corpo não tem nada a ver com a idade do espírito. Muitos jovens pensam com mais lógica e com mais praticidade de que muitos outros adultos que não conseguiram despertar, não conseguiram crescer espiritualmente, ou não conseguiram desenvolver a inteligência suficiente. Muitas vezes tem pessoas que ficam, aí a gente vai usar um termo aqui, recalcadas. O recalque, que a psicanálise falada, o indivíduo ficou recalcado numa faixa etária. E pode ser por muitos motivos, vários motivos que não vou entrar neles aqui, pode ser um mecanismo de fuga, ou de defesa, etc. Ou a pessoa quer se esconder, aí fica naquela faixa etária. Mas geralmente também por falta também de inteligência, de esforço, porque o conhecimento, ele, como qualquer coisa que se adquire, o conhecimento precisa de ter esforço e de perseverança, porque senão ele não vem. Não é uma coisa fácil de adquirir, é o conhecimento, porque requer todas as nossas percepções, que aqui por enquanto são 5, e também da reflexão, porque a gente tem que refletir naquilo que a gente viu, a gente tem que fazer comparações do que a gente achou, do que a gente está querendo achar. A gente tem que, aí, para tirar a melhor forma, ou a melhor expressão para a nossa utilização. Então o conhecimento precisa de esforço. Então na reforma a gente precisa de esforço. O novo no corpo não quer dizer que seja novo no espírito. Às vezes é um jovem que tem muitas vidas, e muito mais adiantado, às vezes adquiriu conhecimento da ciência, da filosofia, muito mais do que os próprios pais. E às vezes eles dão testemunho disso, que são seres diferentes, e os pais às vezes ficam espantados com aquele conhecimento expressado em crianças, às vezes com 3 anos de idade, 4 anos, que vêm de reencarnações e reencarnações, acumulando conhecimento, porque a coisa se torna o acúmulo do conhecimento, o indivíduo vai guardando em si e nada, como disse antes, se perde. Então, independe da faixa. Muitas pessoas que ficam inquietas, que história é essa de reforma íntima? Para quê? Jesus, quando falou que a gente tem que perseverar, a salvação dar-se-á para aqueles que devem perseverar até o fim, a gente tem que perseverar em tudo no bem. Tem pessoas que estão buscando um tempo para perseverar, e às vezes quando esse tempo chega, já não dá mais tempo para perseverar. Tem que perseverar agora, nas boas atitudes, na boa conduta, porque se nós não conseguimos perseverar, toda aquisição, já disse, precisa de um esforço, mas também precisa de um tempo para que você possa consolidar as suas conquistas. Nada se conquista num passo de mágica. Tem pessoas que querem desejar o conhecimento de uma ciência na leitura de um livro. Querem ser o tal da física, porque leu apenas aquele livro. Precisa de ter o tempo para a construção do conhecimento. E é muito importante o autoconhecimento, que nós somos seres abertos, nós não estamos fechados, nós somos espíritos amplamente abertos para o conhecimento, para o autoconhecimento e também para o autoaperfeiçoamento, porque o conhecimento vai nos fazendo ser mais perfeito, vai nos dando o autoaperfeiçoamento. Ninguém está longe disso.
Todos estão inseridos nesse contexto. Então, mas o esforço onde é que está? Porque muitas vezes nós não queremos, nós nos acomodamos naquilo que nós achamos que somos, como já falei, e ficamos ali, criamos uma falsidade ideal, em que ali nós ficamos, como diz também André Luiz, como o caramujo fica ali na cápsula, escondido ali o caramujo, escondido depois da luz, a luz, que é o conhecimento que está aqui. Deus está presente aqui, e Jesus disse assim: o reino de Deus está dentro de vós. E a gente procura nas pedras, nos templos, nos altares, nas outras pessoas. A gente busca o reino de Deus. Mais tarde, quando tiver um tempo para o reino de Deus, a gente vai procurar. Então, já disse, não vai dar mais tempo. Então, ele está dentro de nós. Nós somos espíritos que temos, como também diz Hermínio C. Miranda, nós temos os nossos carismas, as nossas faculdades, as nossas aptidões, que nós podemos desenvolvê-las e fazê-las crescer. Mas esse crescimento, essa aquisição, por mais que nós achemos que nós estamos tendo conhecimento e que estamos adquirindo aperfeiçoamento, então nós devemos também estar buscando a humildade, que faz com que nós pensemos assim: por tudo que eu penso que sei, nada sei, como dizia um filósofo antigo. Ainda nada sei, não conheço nada, porque o conhecimento é infinito também. Então, relativamente, tudo é relativo, já dizia Einstein, tudo é relativo. Nós estamos aqui vivendo uma relatividade. Nós somos aqui, nós trazemos nesta vida as nossas reencarnações passadas. Está tudo aqui, nesse disfarce de Josimar. Cada um de nós traz as reencarnações do passado. Então aí tem lá um autor, já um filósofo antigo que entrou lá no templo de Delfos e viu uma frase: se você quiser, mais ou menos assim, resolver as questões profundas do ser, se você quiser descobrir o mistério, os enigmas da vida de Deus ou dos deuses, conhece-te a ti mesmo. Está aqui também na questão do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir licença a vocês para ir atrás agora, certo? Então, é buscar este conhecimento de nós mesmos, e que se dá através desse autoconhecimento, a busca do conhecimento, que nós devemos nos esforçar para atingi-lo, para irmos em frente. Então, esse conhecimento a gente não tem, mas pouco a pouco a gente vai tendo, e vamos vivendo as experiências, porque a maturidade, e a maturidade, que é um patamar alto, ele é fruto da experiência e do conhecimento. Vamos vivendo a experiência e vamos fazendo a seletividade daquilo que fica bom para nós e aquilo que não ficará bom para nós. E muitas vezes aquilo que fica bom para nós, a gente faz questão de transmitir aos nossos filhos, aos nossos amigos, aquilo a quem nós amamos. Haja assim, faça dessa forma, minha filha, faça assim, meu querido, e a gente vai transferindo, porque a gente já adquiriu essa condição, muitas vezes, de dar ao outro o que a gente já conseguiu captar ou conquistar. Nós somos como caçadores em busca de tesouros ocultos. O Evangelho de Jesus é o grande tesouro oculto das nossas vidas. Nós somos como estes descobridores de tesouro oculto, e nós conseguimos a chave para abrir a porta do tesouro oculto, que é a doutrina espírita. Graças a Deus, uma visão nova abre-se para nós. Temos uma visão diferente, não quer dizer que seja melhor do que as outras, mas uma visão que, quando a gente olha para o nosso passado,
ah, meu Deus, como agora é bom a minha vida, porque agora vejo as coisas, me vejo, primeiramente, diferente, me vejo com necessidade de crescer, de evoluir, me vejo agora como um ser independente de qualquer outro ser, com liberdade de pensar, e agora com o ensino de que devo selecionar os meus pensamentos, porque muitas pessoas também, eu vou terminar aqui o conceito do tesouro oculto, este tesouro que é o Evangelho de Jesus, e que a doutrina espírita abre a porta do tesouro, e lá está a riqueza imensa das nossas vidas. A doutrina espírita acompanhada, essa chave luminosa que abre a porta do tesouro, mostra-nos o tesouro com muita lucidez, as joias ali guardadas naquele tesouro oculto que os construtores arcaicos não conseguiram descobrir. As luzes desse tesouro estão ali a brilhar com mais brilho para as nossas almas. Aquele tesouro encanta-nos quando nós vemos aquela joia preciosa guardada naquele tesouro que os homens não souberam utilizar. Infelizmente, a história nos conta que muitos conseguiram chegar à porta do tesouro do Evangelho de Jesus. Todas as religiões cristãs conseguiram chegar à porta, a chegar até abrir e verificar algumas joias preciosas que fazem parte do conjunto todo do Evangelho do Cristo, que se amplia nas mensagens das cartas dos evangelistas, de Paulo, de outros apóstolos que escreveram no Evangelho, do Novo Evangelho, e mais tarde foram acrescentadas nos livros da codificação espírita. Muitos tiveram a chance de ver a joia preciosa do Evangelho de Jesus, mas não souberam utilizar a riqueza, como muitos não sabem utilizar as riquezas terrestres, e desperdiçam facilmente as heranças que recebem, porque não tem o vício do trabalho, o vício da honestidade, o vício da perseverança das mãos que trabalham, embora o corpo sua. Aqueles que não conseguiram, eles se atrapalham. A joia é preciosa, o culto do Evangelho é tão grande que as pessoas se encantam às vezes e ficam encantadas somente. E no encantamento se perdem, como as serpentes se perdem no encantamento dos magos indianos que as hipnotizam. Então muitos ficam assim, hipnotizados pelo Evangelho, mas não sabem agir a sua vida, transformando-a em um ser brilhoso, uma joia preciosa, filha de Deus, que deve buscar o crescimento espiritual, ao invés de buscar, como nós estamos todos habituados, e como herança dos costumes antigos, das tradições, buscar o brilho dos palcos terrestres, buscar o acúmulo das riquezas da vida que é tão passageira e tão transitória. É assim que nós estamos nos colocando, embora essas riquezas, elas sirvam para nós, para o corpo, para que ele possa ter alegria também na satisfação da fome, da doença, de vestir o corpo, de morar em uma moradia saudável e confortável, mas os homens pensam diferente em gozar o que esses bens possam usufruir, por mais gozo que lhe possa dar. Então, muitas vezes, nós nos encantamos e vemos o tesouro, e às vezes, ao encontrar o tesouro, então encontrei o tesouro, já encontrei a felicidade eterna, já encontrei a porta que me levará, depois da morte, à residência dos felizes eternamente. E depois se descuida de vigiar a si mesmo, porque muitos também confundem. Eu já vi pessoas dizer assim: basta você ler a Bíblia que já está tudo resolvido para você. Se você lê a Bíblia uma vez por dia, lê os salmos aí,
leia. Não tem nada a ver com quem lê os salmos ou quem lê a Bíblia, mas tem a ver com aquelas pessoas que leem a Bíblia e os salmos e continuam sendo avarentas, hipócritas, desleais, falsas, mentirosas, usam da mentira para enganar, para conquistar, usam também ninguém está vendo, eu vou tirar aqui uma coisinha para mim, da corrupção. Então, as pessoas que leem, mas também não se expressam por aquilo que leem. Então, ver aqueles diziam, basta ler, leia, e você vai encontrar a porta do paraíso, a chave que levará ao paraíso. Então, mas não mudou, não fez nada. Aí quando eu estava dizendo, vendo falar sobre reforma íntima, meu Deus, o que será isso? Mas depois, com o tempo passando, as pessoas falando, é a mudança que se deve processar em cada instante da nossa vida. Depois eu vi que lá Allan Kardec fala, os espíritos dizem que o verdadeiro espírita é aquele que procura a cada dia ser melhor do que foi ontem. É a mudança. Ora, o que foi ontem? Se você fizer um balanço de um dia, talvez não encontre muita coisa. Mas se você fizer de 10 anos, você vai encontrar muita coisa. Tanto há mudança na maturidade, no pensamento, porque coisas que você escolheu há 10 anos atrás, você não escolheria hoje. Coisas que você escolheu mal escolhida e que agora está pagando pela má escolha que fez. Muitas escolhas, nós também pecamos pelas más escolhas. Aí onde é que está a nossa frustração? Porque a gente quer nos culpar pelas frustrações. Eu amo os jovens, porque os jovens estão começando a viver. Eles têm uma chance enorme de abrir esse tesouro e dar o devido valor a este tesouro. Mas muitos daqueles que passaram pela juventude e viram o tesouro e depois tiveram experiências desagradáveis, porque fizeram más escolhas, e depois da má escolha, o que é que vem? A decepção. E vem mais o quê? A frustração. Mas vem mais coisa. Vem a raiva de você mesmo. Aí vem o que depois? Vem a autopunição de você mesmo, que é chamado de remorso. E que muitos chamam de o pecado. As pessoas, foi o pecado. Na concepção da origem da palavra pecado, o pecado é aquele que desviou-se da rota. Pecado é isso. Ora, eu sou pecador. Por quê? Porque eu me desviei da rota. Eu sou pecador. Por quê? Porque eu me desviei do alvo. E qual o alvo? O nosso alvo é Deus. O nosso alvo é a perfeição. Sede perfeito, como é perfeito nosso Pai que está em toda parte. Então, nós nos desviamos do alvo, fizemos uma escolha, aí essa escolha é feita muitas vezes, pela imaturidade. Não tive experiência, escolhi, e não deu certo. E muitas escolhas, aí as pessoas depois veem esse estado que eu falei, da autopunição e remorso, que podia ser descartado. Se a pessoa considerasse o quê? Eu errei, tudo bem, está errado. Eu fiz. O que se fez, está feito. Nada vai desmanchar esse feito. Nem tampouco a memória vai apagar. Porque a lembrança existirá sempre do que se fez. Se alguém cometeu um homicídio, cometeu. E daí? O homicídio não vai ser apagado. O amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a intensidade e a quantidade dos desvios que nós fizemos do alvo ou da rota. O trabalho modifica o destino. O trabalho no bem faz com que o destino seja melhor. Se hoje é pior, ou menos pior, mas amanhã poderá ser melhor com o trabalho. Então, nós podemos modificar com o trabalho esse nosso destino.
Então, o que fez está feito. Agora, o pior é a fase que muitos estão assim. Os desencarnados, o livro O Céu e o Inferno está assim, ó. O Céu e o Inferno, do quarto livro da codificação Allan Kardec. Entidades que desencarnadas vieram da comunicação na Sociedade Espírita Pariense. E elas frustradas, matei, eu fui feliz, eu traí minha esposa, etc. Estou aqui, aí se punindo, vão para as zonas de sofrimento criadas, segundo André Luiz. Todo inferno é criado pela consciência culpada. O inferno é a criação da consciência delituosa, culpada. Cria as zonas de purgação, de sofrimento, que são zonas também transitórias, sabemos isso pelo Espiritismo. Não existe regiões de punição eterna. Não existe. São punições, bendito seja Deus, transitórias, porque depois saímos de lá. Como nós já fomos lá e já saímos e estamos aqui. Então, mas não guardar remorso. Errei. Sim, porque eu não sabia. Ou se sabia, o egoísmo e o orgulho me fez fracassar. Porque em várias questões aqui sobre egoísmo, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, dizem que o maior obstáculo ao progresso da humanidade chama-se egoísmo e orgulho. O maior inimigo do homem, segundo as religiões, é quem? Um ser simbólico que eles criaram. O maior inimigo do homem é o sentimento do orgulho e do egoísmo. Não existe outro inimigo pior para nós do que esses dois aí, emparelhados, que formam a corja dos outros sentimentos deletérios que nós faz parte ainda da nossa personalidade espiritual. Então, mas se eu errei, ora, foi levado por orgulho, eu assumo agora, Senhor, estou arrependido. Fui muito orgulhoso, fui muito egoísta. O que é o egoísmo? Ora, as pessoas dizem assim, olha, egoísmo é o seguinte, egoísmo é se você está com um espinho cravado no pé, se você tirar o espinho, você é egoísta. Egoísmo não é isso, não. Egoísmo não é isto. As pessoas se martirizam no remorso, achando que estão se autopunindo e estão aí se autopunindo, mas não é isso que Deus quer. Se você tem o espinho cravado no pé, temos que tirar e fazer como é que se chama assim? Consertar, botar remédio para ele não infeccionar. Se nós estamos doentes, temos que ir ao médico. Não é só confiar. E ao médico. Uma senhora uma vez estava doente com problema renal. Aí foi a Chico Xavier, olha Chico, eu estou doente, aí o médico disse que eu tinha que me operar, e eu pensei, você vem aqui para você me dizer se eu opero ou não dos rins. Aí Chico, minha filha, meu filho, olha, os Espíritos nos dizem que a gente tem, quando tem uma doença assim, que vai se operar, a gente tem que consultar pelo menos 2 médicos honestos para que eles possam dar um diagnóstico, a gente depois fazer uma comparação. Mas se os médicos dizem que tem que operar, tem que operar. Passou um tempo, a mulher depois se operou, ficou boa, depois foi lá, Chico, me operei. Minha filha também, eu passei 8 anos para me operar de uma enfermidade que eu tinha, mas eu me operei também, estou bem. Então, é isso aí, tem que agir dessa forma. Se algo está doendo, a gente vai ter que procurar tirar a dor. Guardar a dor? Aí é que é egoísmo. Por que você vai guardar a dor? Não, porque eu tenho que me punir, porque eu sou pecador, eu me desviei da rota, eu me desviei do alvo, eu tenho que pagar. É um pensamento arcaico. Eu digo arcaico, porque é um pensamento construído na cultura antiga judaica, romana e das culturas politeístas, impiedosas e de sentenças
terminais, finalistas, em que mandava você para uma punição eterna. Mas Deus é misericórdia. Então, o que fazer com remorso e com a culpa? Encarar. Ora, conhece a ti mesmo. Encara o desvio que você fez. Veja o mal que você praticou e conserte esse mal. Reparação. É assim que ensina a doutrina. E é assim que se faz a reforma íntima. No momento que nós desejamos reparar o mal que nós fizemos a alguém ou a outrem, estamos fazendo reforma íntima. Quando amanhã de manhã, amanheceu o dia, e veio um desejo dentro de mim, de tratar uma pessoa que há muito tempo eu não tratava bem, isso aí é reforma íntima. Mas ficar guardando em nós o novo que deverá ser renovado e mudado, aí não é reforma íntima. É ficar no que já era, na mesmíssima coisa que nós já somos e que nos fazem perder imensas oportunidades de crescimento espiritual. Aí então a gente volta a reencarnar de novo. E muitas vezes nas mesmas condições da última reencarnação, porque a gente quebrou a cara, as escolhas foram mal feitas, a gente não conseguiu digerir as lições que a vida nos estava dando. A gente não conseguiu ver com os olhos de ver que Jesus ensinava. A gente não conseguiu ouvir com os ouvidos do Espírito imortal que precisamos utilizar. E que todos nós somos possuidores deste ver e deste ouvir, do Espírito imortal. Nós espíritas não devemos ver as coisas no seu sentido transitório. Sim, vale também ver assim, para fazermos comparação e subtrairmos ensinamentos, mas devemos ver as coisas muito mais além das conjunturas imediatas da vida material. Devemos ir além da visão material, a visão espiritual. O que acontece, as consequências desse ato que estou fazendo aqui, bem mais tarde. As pessoas fazem as coisas e não têm ideia, e fazem as coisas mal feitas. E elas fazem mal feitas porque não têm a devida convicção de que aquelas coisas mal feitas vai trazer um efeito também muito mal feito para si. Vai trazer uma consequência pior do que aquela que ele está fazendo ali. O espírito que escreveu o livro Memória do Suicida, através da mediunidade incomparável nessa questão, que é a de Ivone do Amaral Pereira, Memória do Suicida, ele nos conta que ele tentou fugir da vida, mas que aquilo que ele estava querendo não conseguiu fugir. O suicida acha que quer fugir de alguma coisa, e depois ele se dá conta que não consegue fugir daquilo que queria fugir, e que é 1000 vezes melhor, segundo o autor espiritual do livro Memória do Suicida, sofrer todas as humilhações, ser massacrado, espezinhado, ser derrotado, andar com frustrações, porque é muito ruim a frustração, andar com decepções, e é terrível a tal da decepção. Você se decepcionar com você mesmo, você se decepcionar com um amigo, com a esposa, com um filho, com uma amiga, com um companheiro, com uma pessoa, decepcionar. Às vezes você fica, examina o coração, e fica com amargura aqui. Amargura é aquele sentimento ruim. Aí tem o nome amargo, dá certo com amargura. Quando a gente está com o coração aqui amargo, todos nós, quem é que não tem? Amargo. Alguma coisa nós fizemos que não é compatível com a estrutura do espírito imortal que quer a felicidade e a paz conquistada em si mesma. Então nós temos que mudar isso aí. A reforma íntima nos convida a trabalhar dia a dia. Não precisa de pressa, não precisa dizer, num estalar de dedos eu vou ser um senhor, uma senhora luminosa. Não, as coisas simples nos levarão às coisas complexas
Busquemos o simples e eles encaminharão-nos para as coisas mais difíceis. Vamos resolvendo as coisas fáceis, mas também não abandonemos as coisas difíceis. Aceitemos os desafios da vida. Aceitemos. A vida dá a cada nós o desafio ao qual nós estamos a necessitar daquele desafio. O desafio, ele nos mexe com as nossas entranhas e vem em direção a nós, a fim de que nós utilizemos todos os nossos recursos aquisitivos, da inteligência, da emoção, do sentimento e da experiência adquirida para a solução daquelas dificuldades. Não temamos desafios, eles fazem parte do cabedal que nós precisamos para chegar ao que devemos chegar. E muitos desses recursos extraordinários que estão ao nosso lado, que são as dificuldades, que nós muitas vezes achamos muito, como diz uma linguagem de um jovem, é chato, é chato, é chato. São situações que nós mesmos escolhemos, porque nós identificamos a necessidade de passar por aquilo. E nós identificamos com o olhar do espírito imortal, do que aquele, como disse, que está vendo além da vida física. Escolhemos assim, escolhemos. Porque aquilo que escolhemos é muito bom para nós. Vai nos alavancar a nossa evolução espiritual. Então, não temamos os desafios. Controlemos o medo, porque o medo ainda faz parte do nosso perfil espiritual que nós estamos, da escala espiritual em que estamos mergulhados ainda nela. O medo, mas não devemos deixar que o medo nos controle. Somos seres humanos ainda, temos muitas dificuldades de discernir e de cogitar aquilo que acontece conosco, mas tudo que acontece conosco, saibamos ter a devida lucidez de levar para o filtro do conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, que mostra-nos as soluções para os nossos desafios, como diz o Valdir da Franca. Então, não tenhamos medo, não tenhamos medo. Enfrentemo-nos a nós mesmos. Busquemos saber quem somos. Contemplar sem receio aquilo que vamos descobrir em nós. E não tenhamos receio. Somos filhos de Deus, a evolução nos aguarda, mas ela é infinita e o tempo também é infinito. Mas nem por isso nós vamos querer ficar estanques, parados, como ficam a maioria, segundo a informação dos espíritos. Os que encarnam na Terra ficam parados, estagnados na evolução espiritual e não crescem. Busquemos o crescimento. Vamos devagarinho, pouco a pouco, minuto a minuto, se fazem as horas. Ação e ação, vamos construindo um novo futuro para as nossas almas, filhos de Deus, seres habitantes, não só da Terra, mas do universo inteiro. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Você já sintonizou a Rádio e TV Chico Xavier? Olha, vale a pena. Recomendo, porque lá você vai encontrar tudo sobre a doutrina dos espíritos. Palestras, discussões, informações, enfim. Uma emissora do bem, onde você vai se situar com tudo que a doutrina dos espíritos traz de bom pra gente. Procura, vai lá no Facebook ou no site da web da Rádio TV Chico Xavier. Fiquem com Deus.